Após décadas reivindicando, fazendo campanhas e exigindo tratamento especial no trabalho, na educação e em programas do governo, as mulheres ocidentais agora se saem melhor que os homens, ou pelo menos é o que dizem. E eu sei que muitas de vocês vão respirar aliviadas ao ouvir que as mulheres ocidentais modernas, o grupo mais bajulado de toda a história da humanidade, finalmente estão superando os homens que construíram para elas uma civilização. Hoje, mulheres solteiras nos Estados Unidos possuem 11 milhões de casas, em comparação com os 8,4 milhões dos homens solteiros, uma diferença impressionante de 31%. E 47,4 milhões de mulheres nos Estados Unidos com mais de 24 anos têm diploma de bacharel ou superior, em comparação com 41,5 milhões de homens. Isso equivale a uma diferença de 14%. E se você isolar a faixa etária de 24 a 35 anos, a diferença aumenta para 12 milhões de mulheres com diploma contra 9,5 milhões de homens, uma diferença de 26%. Então estamos bem, certo? Igualdade alcançada. As mulheres vão parar de reclamar? As feministas em todo lugar finalmente podem calar a boca e focar suas energias em piercings no nariz, matar bebês, estragar a pele com tatuagens feias e ser putas. Exceto que tudo isso é uma grande fraude, uma vitória vazia depois de 80 anos de um experimento socialista fadado ao fracasso. Longe de provar que as mulheres são iguais aos homens em suas habilidades e inclinação para o sucesso, o empoderamento feminino dos anos 2020 se deve totalmente a décadas de tratamento desigual, engenharia social e privilégios especiais. O fato é que, mesmo para um sucesso moderado, as mulheres precisam de tanto apoio de ativistas, do governo e de milhões de homens desavisados. O problema começa nas escolas. O sistema de escolas públicas é administrado por mulheres, desde as professoras do século XIX nas fronteiras até as feministas de cabelo roxo dos dias atuais. Se você apenas ensinasse eles ao invés de só entregar uma apostila, cara... Desde o início, favorece as meninas e prejudica os meninos. As crianças devem ficar sentadas em silêncio para aprender. As meninas obedecem, mas os meninos aprendem de forma diferente e precisam de mais tempo livre para explorar e realizar atividades práticas. Os meninos não querem passar 6 horas por dia sentados em silêncio, escrevendo numa folha de papel. No ensino fundamental, meninos são punidos por seu comportamento natural, até diagnosticados com TDAH e medicados em excesso para facilitar o trabalho das professoras. O comportamento masculino é fundamental para aprender, experimentar e assumir riscos, aspectos cruciais para o sucesso profissional em negócios ou ciências. Esses impulsos acabam reprimidos. Nos anos 2000, as coisas pioraram ainda mais. A ideologia feminista passou a ser injetada nas salas de aula, e os meninos eram informados o tempo todo de que eram os vilões e eram defeituosos. O sistema educacional diz aos meninos que sintam vergonha e até peçam desculpas pelo sexo biológico em assembleias escolares. Claro, então os pais me procuraram muito furiosos com o que tinha acontecido. Eles me contaram que seus filhos foram obrigados a ficar de pé na assembleia e pedir desculpas pelo seu gênero. No ensino fundamental, as meninas geralmente têm desempenho melhor que os meninos. Mas ao analisar melhor, vê que as meninas não superam os meninos em matemática, ciências ou história. Em vez disso, as meninas se destacam em matérias como inglês, que geralmente consiste apenas em ler um livro aprovado pelo conselho escolar, escrito por feministas sobre um tema edificante, como por que é importante ser gentil com pessoas negras ou com aquele menino estranho usando um vestido. E as meninas também superam os meninos nas chamadas habilidades não cognitivas, como se comportar, fazer o dever de casa e cumprir as regras da escola. Você pode pensar que essas coisas não se refletiriam nas notas, mas comportamento e obediência podem fazer a diferença entre um A ou um B no boletim do ensino fundamental. O corpo docente das escolas americanas de ensino fundamental é composto por 89% de mulheres, o que não surpreende, já que o ensino fundamental moderno funciona basicamente como uma creche glorificada. E nessas escolas, o dano já está feito. Fique quieto e aprenda por repetição está gravado no cérebro dessas crianças. É onde muitos meninos aprendem a evitar a continuação dos estudos. No ensino médio, mais professores homens são necessários para ensinar matérias mais complexas e essenciais à construção e manutenção da civilização. Mas o corpo docente ainda tem 64% de mulheres. A quantidade de assuntos inúteis e a lavagem cerebral seguem e até se intensificam. Gênero é um espectro. O patriarcado existe.
Brancos são inerentemente racistas e mais ninguém é. Abortar bebês é ótimo. Liberais são bons e conservadores são maus. Deus te livre de discutir com sua professora gorda sobre qualquer uma dessas ideias, ela pode te reprovar. Apenas fique quieta e anote, ou arrisque perder as notas para entrar na universidade. Se você simplesmente se levantasse e ensinasse eles ao invés de entregar uma maldita apostila, cara... Pesquisas recentes com estudantes da geração Z mostram que meninos rejeitam o lixo ideológico ensinado na escola e tendem cada vez mais à direita no espectro político. Enquanto isso, as meninas absorvem a propaganda e o abismo entre elas e os meninos nunca foi tão grande. Segundo a Universidade de Michigan, meninas de 14 a 18 anos tinham 230% mais chance de se identificar como de esquerda que colegas do sexo masculino. Meninas do ensino médio recebem muito incentivo para entrar na faculdade, como se um emprego de escritório fosse o objetivo da vida. Já os meninos não recebem nenhum incentivo. Os meninos vão se esforçar para ter sucesso ou não, e quem realmente se importa com isso de qualquer forma? Sem contar o fato de que os setores de admissão das universidades têm interesse em cumprir uma cota de alunas, para a qual discriminam abertamente e sem consequências, apesar de isso ser tecnicamente ilegal, segundo o título 9. As universidades oferecem a jovens mulheres treinamentos, programas e bolsas que, na prática, não são abertos a jovens homens. Assim, em 2026, as mulheres nos Estados Unidos detêm 60% dos diplomas de bacharelado, 63% dos de mestrado e 57% dos de doutorado. Mas espere, como de costume, há um porém. Para começar, está claro que um número crescente de homens em idade universitária está enxergando as faculdades como a fraude que elas são. Há 40 anos, o aumento do número de pessoas frequentando a universidade, na esperança de conseguir um emprego de escritório de prestígio, tem desvalorizado constantemente a maioria dos diplomas no mercado de trabalho. Universidades, com orçamentos cada vez mais altos e desperdiçados, tentam manter essa bolha crescendo o máximo possível. Pesquisas mostram que jovens homens que rejeitam a universidade citam principalmente cansaço com o sistema educacional ou o diploma não compensar o investimento. Homens estão cada vez mais relutantes em assumir dívidas estudantis de 40 mil a 200 mil dólares por um retorno potencialmente baixo ou inexistente no mercado de trabalho. Enquanto isso, os empregos operários podem não ser tão prestigiados aos olhos das mulheres, quem se importa, mas geralmente estão com falta de pessoal e oferecem salários mais altos. A tecnologia também mudou tudo. Informações complexas não ficam mais presas atrás de barreiras de acesso acadêmico ou guardadas em bibliotecas universitárias. O conhecimento está acessível a todos pelos smartphones e até buscar informações pode ser feito por IA. O nível de detalhe e complexidade em uma aula típica de graduação é superficial em comparação. A menos que faça um curso altamente técnico, como ciências exatas, o diploma médio hoje oferece pouco além de te colocar na disputa com outros 100 candidatos por um emprego inicial. Mesmo assim, as mulheres seguem buscando o prestígio social e a estabilidade que um diploma universitário aparenta oferecer. Afinal, foi isso que aquelas professoras gordas de cabelo roxo e com muitos gatos do ensino médio disseram ser importante. Acreditavam que um emprego de secretária glorificada no mundo corporativo dos Estados Unidos e um diploma preencheriam suas vidas espiritual e filosoficamente. As mulheres obtêm mais diplomas no geral. A comparação com os homens cai por terra ao analisar as áreas de estudo que essas mulheres estão escolhendo. Dizer que a maioria das mulheres está se formando em cursos inúteis é pouco. 75% de todos os alunos de letras em inglês são mulheres. O mesmo vale para 70% dos formandos em artes liberais e estudos gerais. 90% dos diplomas em estudos de gênero também vão para mulheres, assim como 75% dos diplomas em estudos raciais e 83% dos diplomas em estudos queer ou LGBTQ. As mulheres estão superando os homens e obtendo diplomas inúteis. Não surpreende que 80% dos formandos em educação sejam mulheres, já que é preciso manter a doutrinação. Negócios e direito, áreas prestigiadas e lucrativas, foram tomadas por iniciativas de diversidade, equidade e inclusão. Direito tem 55% de mulheres e negócios está equilibrado entre os gêneros.
finanças, área de alta pressão, risco e que exige habilidades reais de matemática e análise, conta com apenas 20% de mulheres. Enquanto isso, a Escola de Negócios Moderna foi o que trouxe a Lisa Heinerschneid, a vice-presidente de marketing, que achou que seria uma boa ideia colocar Dylan Mulvaney para representar a Bud Light. Por fim, a participação feminina nas ciências duras é incrivelmente desigual. Mesmo após décadas de incentivo e bolsas para atrair mulheres às áreas de STEM, a maioria, por ser mais voltada para pessoas do que para coisas, não se sente tão atraída pelas ciências exatas. Elas acabam sendo forçadas, não é um clube dos meninos. As faculdades de ciências modernas buscam atrair o máximo de mulheres, até preferindo elas a homens mais qualificados. Os administradores preferem mostrar mais mulheres do que priorizar a meritocracia, pois às vezes seus empregos dependem de cumprir uma cota. Na biologia, o esforço foi bem sucedido. 70% dos formados em biologia agora são mulheres. A maioria possui diploma em biologia geral, atuando como professoras em cargos públicos, abrigos de animais e ativismo ambiental. Exatamente o tipo de coisa para a qual as mulheres tenderiam a se direcionar. A participação feminina começa a diminuir. Nas ciências inovadoras, 60% são mulheres em microbiologia, 55% em bioquímica e 30% em modelagem evolutiva, que também exige isso mesmo, matemática. Na própria matemática, apesar de um esforço desesperado que já dura décadas, apenas 35% dos formados são mulheres. A maioria dessas também faz licenciatura e se torna professora de matemática. E nas duas áreas mais vitais para a civilização, engenharia e computação, as mulheres representam 23% e 20% dos estudantes, respectivamente. A evasão entre mulheres é maior que entre homens, e menos mulheres com esses diplomas atuam nessas áreas. Mulheres conquistam mais diplomas de bacharelado e mestrado desde a década de 1980. Desde o início dos anos 2000, mulheres conquistam mais doutorados que homens. Mas uma grande parte desses títulos está em áreas descartáveis, como sociologia e estudos culturais. Então, não é surpreendente que só nos anos 2020 mulheres de uma determinada faixa etária, em algumas cidades dos Estados Unidos, finalmente começaram a ganhar mais do que seus colegas homens. Mas, mais uma vez, a situação não é tão simples assim. Uma análise do Pew Research de 2022 com dados do Censo dos Estados Unidos de 2015 a 2019 revelou que mulheres com menos de 30 anos ganhavam mais que homens em 22 cidades americanas. Pesquisas mais recentes, em 2024, sugerem que esse número dobrou. Analistas explicam a diferença porque mulheres têm mais diplomas, ocupam mais cargos iniciais de escritório e seguem áreas como ensino e enfermagem. Nessas cidades, empregos tradicionalmente masculinos, como ofícios qualificados, são subrepresentados. E por pura coincidência numérica, há uma demanda um pouco maior por secretárias com título pomposo, professoras e enfermeiras. A diferença não é criada por uma multidão de chefes mulheres subindo na hierarquia e se tornando CEOs ou algo assim. Elas estão trabalhando em empregos tradicionalmente femininos. Em profissões de colarinho branco, mulheres ocupam majoritariamente cargos administrativos, geralmente o limite de um diploma em humanidades ou ciências sociais. E em mais de 95% das cidades dos Estados Unidos, mesmo com um equilíbrio melhor entre diferentes setores de trabalho, os homens ainda ganham mais devido à tendência deles de, você sabe, trabalhar mais. Eles buscam áreas mais bem pagas, trabalham jornadas mais longas e preferem salário alto à estabilidade. E isso apesar de muitas campanhas de recrutamento e cotas no setor corporativo que dão menos prioridade à contratação de homens em favor das mulheres. Nas cidades em que mulheres com menos de 30 anos lideram, a diferença costuma ser pequena, como em Washington, D.C., onde ganham 2% a mais, onde há abundância de cargos administrativos. Enquanto isso, em Gainesville, Flórida, as mulheres têm 10% de vantagem sobre os homens por ser uma cidade universitária. Mulheres predominam entre funcionários da Universidade da Flórida, enquanto homens em Gainesville ocupam empregos menos qualificados e de menor salário fora da universidade. Há pouca presença empresarial em Gainesville e menor demanda por profissionais de ofícios especializados. O mesmo ocorre em Morgantown, Virgínia, com uma diferença de 14%. Em outras palavras, as mulheres universitárias ficam empurrando papelada e bobagens ideológicas de um lado para o outro, como um bando de besouros, enquanto os homens mantêm as luzes acesas e os alimentos abastecidos nos supermercados.
A principal diferença é em Wenatchee, no estado de Washington, onde chega a 20%. Embora tecnicamente seja uma cidade com uma população de 35 mil habitantes, Wenatchee, na realidade, tem uma economia agrícola. Ela emprega muitos trabalhadores sazonais do sexo masculino, inclusive imigrantes ilegais nos campos. Enquanto isso, poucas mulheres jovens atuam em enfermagem, ensino, varejo e serviços na cidade. Quando a maior parte da sua força de trabalho masculina jovem se mata por salário mínimo, ou até menos no caso dos ilegais, é fácil para mulheres em prédios com ar-condicionado ganharem mais que o homem médio. Isso nos leva ao motivo pelo qual mulheres solteiras nos Estados Unidos possuem 31% mais casas do que homens solteiros. Dois grandes fatores são: primeiro, as mulheres têm mais chances de ficar com a casa em um divórcio. E segundo, as mulheres vivem mais e continuam com as casas quando ficam viúvas. Mulheres solteiras tendem a se endividar mais para comprar uma casa do que homens solteiros. Mesmo mulheres de baixa ou média renda, que não são chefes ou empresárias, buscam mais financiamento imobiliário pela sensação de segurança e estabilidade de ter casa própria. De certa forma, é puro instinto de fazer ninho. Pelo mesmo motivo, uma mulher vai considerar um grande ponto positivo se o cara com quem ela está saindo tiver uma casa própria. Mas se tivermos outro colapso de mercado, como o de 2008, causado por proprietários que não conseguem pagar seus financiamentos imobiliários, você já sabe a quem culpar. Mulheres solteiras acumulam dívidas por gastar além do que podem. A diferença de 31% na posse de imóveis pouco se relaciona com a riqueza feminina. Não entendo por que a mulher solteira média precisaria de uma casa, mas quantos gatos elas têm? E é isso que décadas de feminismo, engenharia social e cotas preconceituosas trouxeram para elas. Alguns poucos dados que não resistem à análise. Um mundo onde as mulheres ainda são contribuintes com saldo líquido negativo, tirando mais do governo do que dão, e onde um tratamento especial em um mar de departamentos de RH é a única forma de sobreviverem no mercado de trabalho. E no final de tudo, de acordo com inúmeras pesquisas, as mulheres estão mais infelizes do que nunca. Então, parabéns, meninas! Vocês nunca deixam de surpreender.